Fiona tirou do bolso uma pequena fotografia do filho, cuidadosamente fechada com celofane. Na era digital, é impossível desaparecer de modo que nada reste de você. Vincent foi preservado em centenas, se não milhares, de instantâneos, vídeos e fotos de grupo. Ele está em um casamento, em uma festa de aniversário, indo buscar sua filha no hospital. E em todos os lugares, alegre, sorrindo até as orelhas, e nada o incomoda. Mas a coisa mais próxima que Fiona tem dele é uma pequena fotografia de seus estudos. Vince não é apenas um marinheiro, ele é um graduado, ela costumava dizer nessas ocasiões, com orgulho enchendo sua alma. Por isso, disseram a seu filho e aos outros candidatos que trouxessem exatamente 3 fotos, de 3 por 4 centímetros. Por que esse número? Por que 3? Ele não conseguia se lembrar. O ateliê tirou 4 fotos, o que era a norma. Seu filho entregou 3 no escritório do reitor, e Vince deixou uma para sua mãe guardar, caso ela precisasse. Ela havia gostado mais daquela coisinha do que de todos os presentes que ele havia lhe dado. E o filho agradeceu, comprou para ela um moedor de carne, um moedor de café, um travesseiro para reumatismo e uma pulseira de zircônio. Ele lhe deu dinheiro. Não um filho, mas ouro, disse Fiona às suas amigas. Mamãe, vamos processar ou não? Perguntou Tina, a nora, com impaciência. Onde ela havia encontrado uma tia assim? Quando Vince trouxe sua futura esposa para casa pela primeira vez, Fiona não gostou. Ela torceu o nariz como se não gostasse do cheiro da sopa de chucrute. Mas Fiona havia feito uma panela enorme naquele dia, não o suficiente para uma empresa, é claro, mas o suficiente para uma equipe. Era isso que elas sempre faziam, e cozinhavam para uma semana inteira para não ter que pensar nisso. Tina não é assim, e ela cozinha pouco a pouco. Ela cozinha e come. Com uma mãe assim, Mike não engordará. Mamãe, por que não conversamos? Minha nora não parava. Você espera mais alguma coisa? Onde vamos morar, mamãe? Com essas palavras, Fiona começou a chorar, mas para si mesma. Ninguém podia ouvir os soluços ou ver as lágrimas. Por fora, parecia que ela estava apenas olhando para o vazio, mas por dentro ela estava ardendo em chamas. Ele desistiu cedo, pensou Fiona em momentos como esse. Eu lhe disse. Mas Tina havia feito pelo menos uma boa ação, e que boa ação! Ela lhe deu um neto que todos os vizinhos invejavam. Aos 4 anos de idade, Mike já falava bem, conhecia todas as letras e sabia contar até 10. Se não fosse por ele, Fiona teria enlouquecido há muito tempo. E Mike apreciava sua culinária simples, sopa de chucrute, costeletas caseiras, panquecas grossas e outras delícias culinárias. Mamãe, insistiu Tina. Eu não sou sua mãe. Gritou Fiona com severidade. Eu não sou sua mãe, coloque isso na sua cabeça. Por que a nora estava sendo tão rude com ela? Ela poderia tê-la chamado de você como no dia em que a conheceu. Ah, sim, ela sugeriu que usássemos você. Como poderia ser diferente com a futura esposa de seu filho e futura mãe de seus netos? Talvez Fiona seja muito dura com sua nora. Tina também é compreensível. Fiona só olha para a situação dela de seu próprio ponto de vista. Também deve ser difícil para Tina. Mas isso não é motivo para chamá-la de mamãe. Me responda uma pergunta, Tina implorou pela enésima vez. Temos que fazer isso juntos. Quero que seja legal. A lei. Ela é advogada, conhece todos os meandros da lei. Vince era um homem simples. Ele fazia seus próprios reparos e reconstruía seu carro na garagem. Se Mike fosse um pouco mais velho, ele teria começado a se dedicar ao trabalho masculino. Mais uma razão para que ele se interessasse por eles. Ele andava o tempo todo pela casa com uma chave de fenda e um martelo de brinquedo e procurava algo para consertar. Ele até pedia para ela fazer isso. Tina, minha alma, lhe disse Fiona em um tom de voz diferente. Vamos esperar um pouco mais. Como você pode fazer isso com uma pessoa viva? Como podemos esperar mais um pouco?
respondeu Tina, e seu rosto se contorceu. Estou esperando há um ano inteiro. Tenho que viver de alguma forma. E seu neto também, a propósito. Em momentos como esse, Fiona olhava fixamente para o rosto de Mike. E então ela se acalmava, não, definitivamente é o neto dela. A mesma testa, o mesmo nariz e os mesmos olhos. E, acima de tudo, o sorriso. Ele se lembrava de Vincent sorrindo com a mesma idade. Como irmãos gêmeos, com apenas 30 anos de diferença. Quando Tina começou a falar sobre como ela deveria viver sua vida, as dúvidas de Fiona se instalaram em sua alma. Por quê? Você já procurou alguém? Fiona perguntou severamente e respondeu sem esperar pela resposta. Se você está de olho nela, não a traga para casa. Mike Vinsalevich não deveria ver essas coisas. Foi a vez de Tina ficar ofendida. Ela, esposa de um marinheiro, estava acostumada com as longas viagens de negócios do marido. O oceano é assim, e aqui os erros não são medidos em minutos, mas em semanas. E uma viagem de um mês poderia muito bem se transformar em uma ausência de 6 meses. Ela sempre contou os dias até que eles se encontrassem e nunca deu o menor motivo para duvidar da fidelidade dele, mas agora a situação era diferente. E quem melhor do que sua esposa para entender isso? Chega, estou cansada, disse Tina. Estou cansada dessas brigas, dessas acusações. Não preciso de nada de você pessoalmente. Estou me saindo bem. E quanto a ficar de olho no Mike? Fiona interrompeu. Obrigada por isso. Mas eu poderia fazer isso sozinha. Claro que posso. Pensou Fiona. Ele não consegue ferver sua própria sopa, não consegue acender uma vela. Uma criança dá muito trabalho. Ela lhe ensinou tudo, até mesmo como embalar e embalar o bebê. Afinal de contas, eles tinham um bom relacionamento no início. E Fiona até tolerava que Tina a chamasse de mãe. Mas depois elas não aguentaram mais e começaram a brigar. Você está gritando. Fiona tentou atacar novamente, mas Mike ouve tudo. Ele ouve e se lembra. Eu não sou a única que está gritando, respondeu Tina. Estamos aqui há meia hora, perdendo tempo. E você ainda não respondeu à minha pergunta. Ela mudou para você. Isso cortou Fiona como uma faca. Um momento, e eles seriam estranhos. O que importa para ela? Ela encontrará um novo homem, talvez tenha filhos com ele. Ela chamará outra mulher de mãe. E o que restará para ela, Fiona? Apenas Mike. Vincent é seu único filho. Ela queria um segundo, mas não era para ser. Ela iria até o fim do mundo por Vince, como a esposa de um decembrino. Só que ela não é uma esposa, é uma mãe. A propósito, eu sou, disse Tina, urrando. Mas, naquele momento, um garoto entrou correndo e elas congelaram. Mamãe, mulher! Gritou Mike. A carta, a carta. Onde você a encontrou? Perguntou Tina. Ela pegou o envelope, que, por algum motivo, não tinha nada escrito, exceto o endereço. Debaixo da porta. Fiona não se sentia à vontade em nenhum escritório do governo. Ela pisou no piso de parquet e temeu que o estragasse. Ela olhava para os acabamentos luxuosos nas paredes e no teto, para os móveis caros, e se sentia como um parente pobre visitando um tio rico. É verdade que hoje ela foi recebida de maneira amigável e falaram com ela como se ela devesse algo. Mas ela assistia novelas com frequência e se lembrou de como em um filme eles falavam no mesmo tom com uma criança gravemente doente. E eles lhe prometeram tudo. É uma pena que só a mamãe tenha vindo, disse o chefão. Teríamos tido uma esposa, é claro. Mas nós, mães, nos entendemos facilmente e encontramos uma linguagem comum. Tivemos que ir para longe, para o centro regional, nem um pouco perto. E, por alguma razão, ninguém lhe disse o motivo, apenas disseram que tinha a ver com seu filho. Embora os funcionários tentassem fazer com que ela se sentisse bem-vinda,
Fiona se sentia desconfortável. Todos aqueles tetos altos, os lustres de cristal. Aquilo não era dela. Era desconfortável e assustador. Como se Fiona pudesse fazer algo que fizesse o caro piso de parquet render. Ou que o lustre desabasse. A mulher não estava entendendo nada, nem o tom de agradecimento, nem a essência da conversa. Ela foi recebida pelo chefe de algum departamento. Fiona não conseguia se lembrar do título ou do nome dele. Ela se sentou em uma mesa bem comprida ao seu lado, explicou-lhe algo e pegou sua mão. Como ela está sendo mantida refém? Perguntou Fiona. O que você quer dizer com sequestrada? A mulher de paletó vermelho apenas encolheu os ombros. A mente de Fiona estava um caos. Tudo o que ela sabia era que seu filho estava no mar, que estava trabalhando para uma empresa africana. Não é um cruzeiro, não é uma viagem fácil, é um trabalho árduo. Vincent é um especialista, ele pode consertar o motor de um enorme navio a diesel nas condições mais difíceis. Como ele poderia ser feito refém? O diretor estava literalmente tentando adoçar a pílula. Ele colocou diante dele uma xícara de chá, um prato de doces e biscoitos. Mas as terríveis notícias sobre seu filho a impediram de comer. Uma mulher de personalidade forte nunca demonstrava estar assustada ou magoada. Mas isso é diferente. É como se eles estivessem escondendo algo da idosa. O que devemos fazer? Perguntou Fiona. A única coisa que podemos fazer é ter paciência, disse a mulher. Uma equipe inteira de especialistas está trabalhando para resgatar seu filho. Se alguém pode ajudá-lo, são eles. Como você os chama? Perguntou Fiona novamente. Esses especialistas. Infelizmente, não posso lhe dizer, suspirou a mulher. Na verdade, é um segredo, eu assinei uma declaração juramentada. Eu poderia me meter em problemas. Já falei demais, como uma mãe para sua mãe. No dia anterior, o telefonema pegou toda a família de surpresa. Era o 5º mês da viagem de Vince e ele deveria voltar. O oceano é um elemento, nem mesmo marinheiros experientes dizem categoricamente o dia do fim da viagem. Depois, ele tinha que pegar um avião para Manchester e de lá para seus destinos distantes. Portanto, quando o oficial sênior ligou, nem ela nem Tina levaram isso muito a sério. Pensando bem, ela recebeu uma proposta para ir ao escritório da administração. Sua nora foi buscar o filho na creche, e ela, Fiona, foi para a reunião com o funcionário. No entanto, após as palavras da mulher com o belo paletó, havia mais perguntas do que respostas. Fazia um mês que ela não recebia uma ligação ou uma mensagem de Vincent. Em princípio, isso não era inédito. O mar era um elemento, os barcos quebravam, se perdiam e demoravam muito tempo para serem encontrados em mar aberto. Mas Vince estava velejando há 10 anos. Ele sempre voltava inteiro. Portanto, eles estavam preocupados, mas não muito. O que eles querem com eles? Perguntou Fiona. Ela finalmente havia recuperado sua capacidade de pensar. Dinheiro, suspirou a mulher de jaqueta vermelha. Todos os terroristas querem dinheiro. Então, vamos arrecadá-lo, sugeriu Fiona. Vamos apelar para todo mundo. Não podemos, disse a mulher. Por que ligamos para você? Para que você nem pense em transferir dinheiro, muito menos em coletá-lo. Para ficarem quietos e esperarem a situação ser resolvida. Não sabemos ao certo o que vai prejudicá-los. É uma situação muito complicada, você precisa entender isso. Então você não pode nem escrever para o Andrew? Perguntou Fiona. De jeito nenhum, assentiu a mulher. Não há publicidade. Por que não? Fiona se perguntou. Repito, disse a mulher em um tom que não permitia objeções. Eles são especialistas. Você não pode interferir com eles. Eles podem ligar para você, escrever para você, exigir dinheiro. Peça a eles uma entrevista. Não aceite. É uma situação muito séria.
Quando Fiona voltou para sua cidade natal, o tempo estava perfeito e a primavera havia chegado. Aqui, perto do mar, as estações são suaves. E depois de um pouco de tempo inclemente, logo vem o calor e, com ele, a esperança. Mas Fiona não estava feliz com o bom tempo. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Acontece que seu Vincent, um marinheiro de longa data, foi feito refém. Onde, por que e quem o sequestrou? Quando isso aconteceu? Aparentemente, não mais de um mês atrás. Eles estavam conversando pelo Messenger, estava tudo bem. O que ela vai dizer a Nora? E quanto a Mike? Naquela noite, ela e Tina tiveram sua primeira grande briga. A esposa de Vincent estava exigindo o máximo de publicidade, tentando gravar os clipes em seu celular caro e ligar para as emissoras de TV. E Fiona convenceu a não fazer isso. O neto dela assistiu à briga e chorou amargamente. Em algum momento, os dois estavam tão distraídos que não notaram a criança. Eu lhe digo, Fiona, você tem que gritar, tem que tocar todos os sinos, disse Tina. Caso contrário, eles não conseguirão tirar meu marido de lá. Pelo amor de Deus! Respondeu Fiona. Eu lhe disse para ficar fora disso, não faça ligações, não atenda ligações. Eles estão levando o pai de Mike embora e você está tão calma. A Nora não parava. Foi então que sua atitude em relação à esposa de seu filho começou a mudar. 6 meses de espera haviam desgastado as duas. Mais importante ainda, Tina começou a insinuar que o apartamento de Vincent deveria ser mudado. Ela não deveria morar lá agora que seu filho estava desaparecido. Fiona também estava envolvida financeiramente na construção e na reforma, por isso fingiu não entender as insinuações. Eles vão dar um jeito, disse Fiona, para si mesma ou para Nora. Você sabe em que tipo de problema Vince se meteu? Eles vão resolver isso. Mas Tina não disse nada. Ela havia se acalmado um pouco e estava olhando para o filho com medo e esperança. Então, a carta. Tina segurou em suas mãos por um longo tempo, hesitando em abri-la. Ela oferecia alguma esperança, mas somente enquanto permanecesse lacrada. Se o envelope fosse aberto, a magia desapareceria. Sua sogra olhou para ela sem tentar pegar a carta, como se reconhecesse seu direito prioritário à notícia. Mas Mike estava impaciente, e ele não havia se esquecido de que tinha um pai, e todos os dias esperava por seu retorno. Mamãe, abra! Disse ele. É o papai. Tem um carro aí dentro? O garotinho saiu ao pai, ele adorava máquinas. Tina e sua sogra compraram para ele carros que podiam ser desmontados e montados novamente com uma chave de fenda de brinquedo. O menino adorava girar porcas e não conseguia parar de imaginar como consertaria um carro de verdade com seu pai. Mike não havia se esquecido de que seu pai lhe trazia muitos brinquedos de todas as viagens, os melhores e inéditos. Tina abriu o envelope. Infelizmente, não havia nenhum milagre. Em vez de uma carta de seu marido, em vez de uma pequena notícia sobre ele, uma exigência do banco. Eles haviam comprado o apartamento com uma hipoteca, e Vince estava cuidando dos pagamentos. Ele mesmo depositava o dinheiro na conta, geralmente com uma reserva. Mas, há muitos meses, o dinheiro acabou. Ele já recebeu ligações do banco ameaçando-o de despejo. Por favor, receba o principal, os juros e as taxas legais, diz ela, desapontada. Eles vão retomar a posse do apartamento e colocá-lo em leilão público. Temos que pagar, disse a sogra. Você não quer que sejamos jogados na rua, quer? Tina, é claro, não era advogada, mas entendia a gravidade da situação. Se não houver pagamentos, se o banco perder dinheiro, eles certamente vão querer ficar com o apartamento. Nada deterá essa instituição financeira, nem uma viúva chorosa com um marido vivo, nem uma criança pequena. Somente uma postura equilibrada e racional poderia mudar as coisas. Foi prometido a você até o último minuto que não seria despejado em lugar nenhum e que o banco não entraria na justiça. Isso foi dito tanto no banco quanto na administração.
Aparentemente, eles mudaram de ideia, ou um novo funcionário entrou e fez tudo do jeito deles. Tina começou a soluçar. As lágrimas rolavam por seus ombros, sufocando-a, e ela não conseguia parar. Deixe-me ler, pediu a sogra. Ela pegou os documentos, começou a olhar para eles e até reconheceu letras e palavras familiares. Mas não entendia o significado das frases. A única coisa que era óbvia para Fiona era que eles queriam jogá-la na rua. Ela estava quase soluçando como uma nora, e não tinha para onde ir. Fiona se conteve, colocou a carta em sua bolsa e foi até o escritório da administração. Dessa vez, os funcionários não foram tão gentis. Ela já havia estado aqui 2 vezes desde aquele dia, mas nunca lhe ofereceram chá e doces. E hoje a chefe do departamento não estava com pressa para recebê-la. Ela a fez esperar por 1 hora e depois saiu para o corredor. Fiona notou que ela estava usando um paletó diferente, em metade branco e metade preto. Não era bonito, mas provavelmente valia muito. Nenhuma novidade, disse a mulher. Nada animador. Vamos ter que esperar. Aqui, dê uma olhada. Disse Fiona e mostrou o processo à mulher. Com certeza ela conhecia a lei. Ao ler, ela acenou com a cabeça, como se concordasse com o banco. Fiona olhou para o rosto dela, em menos de 40 anos, ainda jovem, e já em uma posição como essa. Ela deve estar promovendo alguém ou ela própria deve ser uma especialista muito valiosa. Bem, disse a funcionária pública. A situação é difícil, mas não crítica. Você já está trabalhando com um advogado? Se eu não tiver dinheiro para um empréstimo, onde vou conseguir dinheiro para um advogado? Perguntou Fiona. Não precisa se desesperar, disse a mulher. Apenas espere aqui. Vou fazer uma cópia e pedir ajuda aos nossos advogados. Acho que há uma saída. O que me importa seus advogados? Pensou Fiona. Eu tenho um desses em casa. Ele não sabe nem preparar uma sopa. O funcionário desapareceu atrás de sua porta e Fiona teve que esperar novamente. Agora ela tinha que ir ao banco. Já eram 5 horas da tarde quando ela entrou no local. O escritório era tão bom quanto o da administração, mas um pouco mais modesto. Aqui ela foi recebida com muito mais rapidez. Em 10 minutos, estava sentada diante de uma especialista. Uma jovem mulher de camisa branca e óculos, muito bonita. Gostaria que meu Vince tivesse um desses. Pensou Fiona e, por algum motivo, começou a corar. Ele não me chamaria de mamãe. A garota passou os olhos pelo processo, procurou algo no computador. Depois pegou o telefone e ligou. Mas ela falou tão baixinho que Fiona não ouviu nada, embora estivesse sentada literalmente a 2 metros de distância. Em seguida, a moça consultou algo no computador novamente e olhou para seu visitante. Há uma saída, é claro, e respondeu ela. Mas é melhor eu falar com meu chefe. Por favor, vá até o escritório 34 no 1º andar. Fiona suspirou e se levantou da cadeira. Suas pernas doíam de tanto se mexer. Ela tinha que ir novamente, e não tinha mais 18 anos. Ela já tinha tido filhos tarde, o que poderia fazer? Por outro lado, ela tinha muita força, especialmente pela manhã. Se necessário, ela poderia ajudar Mike sozinha. A tripulação daquele navio malfadado era internacional. E Vince, ao que parece, era o único dandy no navio. Ou, como se diz no exterior, falante de russo. Ele próprio conhecia bem os idiomas estrangeiros. Ele sempre dizia que era facilmente compreendido por sua própria tripulação. A natureza descontraída de um mecânico era muito importante em viagens longas, nas quais as pessoas ficam confinadas em pequenas cabines por meses a fio. Falamos a linguagem da tecnologia, disse Vince com seu sorriso perpétuo. Meus filhos e eu falávamos a mesma língua. Os demais eram chineses, indonésios e de outros países dos quais Fiona não se lembrava dos nomes. E como nem ela nem sua nora falavam o idioma, não havia como se comunicar com suas famílias. Ambas queriam saber se havia notícias,
se o ente querido estava bem. Junto com Tina, elas tentaram pesquisar na internet qualquer informação sobre o sequestro, mas não encontraram nada. O telefone de Vince também estava mudo, embora seus mensageiros estivessem funcionando. Juntos, eles procuraram várias autoridades e ouviram delas, primeiro, condolências e solidariedade, depois ameaças. Especialmente quando abordaram a polícia com uma declaração sobre a pessoa desaparecida. Mais tarde naquela noite, um homem ligou para o telefone de Fiona, e ela não gostou da conversa. Eu lhe disse em russo, jurou ao telefone um homem que se identificou como comandante. Nós os recuperaremos. Salvaremos seu filho e seu marido. Nada de amadores, nada de ir à polícia. Aguarde novas instruções. Talvez se Fiona fosse mais jovem, se tivesse muito trabalho e coisas para fazer, seria mais fácil para ela. Mas, do jeito que as coisas estavam, ela vivia apenas para o filho e o neto, passando todos os dias com ele. A espera ansiosa literalmente desgastou sua alma. Em suma, ela poderia aguentar por um tempo, não fosse a perspectiva de estar nas ruas. Ela havia sido ensinada desde a infância que uma pessoa precisa ter um lar. No Ocidente, é possível viver a vida inteira em um apartamento alugado ou em uma caravana. Na África, sob o sol tropical escaldante, você pode cavar uma caverna ou se esconder em uma palmeira. Aqui, o próprio espaço de vida é um culto, e Fiona também praticava essa religião. Certa vez, eles foram contatados por um representante de uma empresa de transporte. Ele se desculpou muito por sua linguagem, embora sua fala fosse excelente. Ele só perguntou para qual conta o dinheiro deveria ser transferido e Fiona ficou muito feliz. Tina lhe deu seus dados, confiante de que o banco resolveria o problema. Uma vez, eles haviam transferido uma pequena quantia de dinheiro para ela e depois se esqueceram. Eles devem ter pensado que não havia problema algum. Fiona tinha um filho e 2 filhas. Quando Vince cresceu e comprou um apartamento, ela vendeu o seu imediatamente. Ela dividiu o dinheiro igualmente entre as crianças e foi morar com o filho. Tina pode não ter gostado, mas não demonstrou. O apartamento é grande e agradável, em 3 quartos. No entanto, quando Mike nasceu, a ajuda de sua avó foi muito útil. Agora Fiona achava que tinha sido uma tola ao vender seu apartamento. Ela não era ninguém aqui, apenas uma inquilina com um carimbo no passaporte. Sim, ela ainda tinha casa de veraneio. Quando Vince estava na praia, quando a família precisava ficar sozinha, ela podia sair da cidade. E quando Mike crescesse, ela poderia levá-lo com ela. Mas agora eles estão sendo solicitados a pagar ou sair. O que ela vai fazer? Ela não pode morar na casa de campo. Embora os invernos aqui sejam quentes, não o suficiente para ficar sem água quente e um radiador. E ela não tinha nada disso na Dasha, não ganhava, gastava tudo com seu Vince e suas filhas. E o tédio lá, na Dasha, sem lojas, sem playgrounds. Vai viajar com minha filha? Kate e Vivi adorariam levá-la. Mas elas são jovens, sem maridos, sem filhos, e se elas impedir de construir sua própria felicidade, suas próprias famílias? Não, o lugar dela é aqui, em casa. Ela tem que esperar por Vincent ajudar seu filho e neto. Para subir ao primeiro andar, a mesma moça educada e séria a acompanhou até a porta e abriu com seu cartão. Fiona não estava entusiasmada com toda essa tecnologia. Se ela perdesse seu cartão, como poderia entrar? É como uma fábrica ou uma fábrica no primeiro andar. Só que aqui eles não fazem telefones celulares, nem costuram roupas, nem colocam roupas de cama em potes para enrolar em conservas. As pessoas grandes estavam ganhando dinheiro. As coisas provavelmente estavam indo bem, porque os pisos, as paredes e os tetos tinham sido bem reformados. Fiona olhou para seus sapatos, estava claro que era possível estragar o interior andando com calçados tão baratos e sujos. Havia painéis nas paredes, como se tivesse sido usado mogno. O piso tinha ladrilhos caros de tamanho enorme, como mármore. Uma das portas já estava aberta, e um homem, nada parecido com o chefe, estava parado perto dela. Bem arrumado, frio,
em um terno elegante. Ele acenou com a cabeça para a visitante e fez um gesto para que ela entrasse. Naquele escritório, Fiona sentiu mais intensamente sua insolvência financeira. Ela queria se sentar em uma cadeira no canto, mas o homem puxou uma cadeira e fez um gesto para que ela se sentasse. Isso é lindo, disse a mulher. Ela quase esqueceu por que tinha vindo. É como um museu. Obrigada, respondeu o homem. É costume tratar os funcionários pelo primeiro nome. Pode me chamar de Adria. Fiona, disse Fiona, e o homem com o belo paletó sorriu. Sim, Fiona, estou ciente disso. Não vamos perder tempo. Estou totalmente imerso em sua pasta. Mergulhado em quê? A mulher o interrompeu. Ela realmente queria que o homem de paletó caro falasse com palavras familiares. Sei de todos os detalhes da situação, explicou ela, que o mutuário desapareceu. Quero dizer, seu filho. E só posso expressar meu pesar. Você não pode expulsá-lo do apartamento? Perguntou Fiona. É isso que quero dizer, ele acenou novamente com a cabeça. Podemos lhe dar férias a crédito. E podemos cancelar a dívida. Mas, para isso, precisamos de uma ordem judicial. Uma que? Havia esperança na alma de minha avó. Não me faça dizer isso em voz alta, ele pediu, porque tenho dificuldade com essas palavras. Fiona não entendia. Por que esse homem bonito estava falando em enigmas? De alguma forma, ela não achava que ele pudesse sentir simpatia por ela. Aquele que se senta perto de grandes fortunas acaba se transformando em ouro. Eu posso aceitar, disse a mulher com teimosia. Concordo, Adrian assentiu. Você faz uma petição ao tribunal sobre o reconhecimento de seu filho morto. Como assim, morto? Disse a mulher desolada. Ele não está morto. É isso que quero dizer, respondeu o homem. Ele parecia feliz por sua convidada não ter desmaiado, e Fiona suspirou. Fiona suspirou. Porque todos queriam que seu filho Vince fosse declarado morto. O banqueiro e Tina. Ele não está morto e ela pode sentir isso. Ele só está com problemas. Ele precisa de ajuda e eles o estão enterrando vivo. Era difícil para ela imaginar algo assim. O que aconteceria quando Vince voltasse? É a única opção viável, disse Adria. Então podemos fazer um acordo. A administração cobrirá nossas perdas. E se eu não concordar? Perguntou Fiona. Se eu acreditar que meu filho voltará são e salvo? O banqueiro encolheu os ombros. Seus olhos expressavam sincera simpatia, ela nunca tinha visto chefes tão bonitos, e como ele era educado. Será que ele não poderia simplesmente cancelar a dívida para que nem Fiona nem seu neto acabassem na rua? Se você não concorda, então essa conversa nunca aconteceu, disse ele após um longo silêncio. Como você pode entender, meus chefes não vão dificultar as coisas para mim se descobrirem que estou dando conselhos aqui. Por favor, pense sobre isso e eu tenho que voltar às minhas tarefas. A ligação da administração do distrito pegou Tina de surpresa. Ela, uma modesta advogada em um pequeno escritório, não entendeu a mensagem nem seu objetivo. Ela havia sido convidada pela administração para entregar uma mensagem pessoalmente. Por que ela passaria 2 horas em um ônibus para ouvir algo que não poderia ser dito por telefone? Olá, disse uma voz feminina, aparentemente desprovida de emoção. Você e Fiona devem se apresentar ao chefe do Departamento de Relações Públicas amanhã para falar sobre seu marido. Ele fez algo errado? Perguntou Tina, ansiosa. Provavelmente não, respondeu a voz. Mas não posso dizer com certeza. O que há com ele? Não sabemos, suspirou a mulher, com um pouco de emoção em sua voz. Infelizmente, não sabemos. Ele está vivo? Perguntou Tina. De acordo com nossas informações, sim, a voz respondeu e não permitiu que o questionamento continuasse. Se ele vier nos ver amanhã,
poderemos saber mais. Você entende que essas coisas não são ditas por telefone. O mais frustrante é que nunca lhe foi dito nada de concreto, você tem que ir à recepção e pronto. É por isso que ela estava cética quanto à proposta de ir até a administração do distrito. Por quê? Se ela já tinha muito o que fazer. Vincent estava vivo, ele não tinha feito nada de errado. Portanto, estava tudo bem e ele voltaria para casa em breve. Mas quando sua sogra agitada retornou após a recepção, foi como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Vince havia sido feito refém ou capturado por sabotadores ou piratas. Eles exigiram algum tipo de resgate, mas não um deles. A quantia é desconhecida, mas é enorme, o tipo de dinheiro que eles não conseguem levantar por conta própria. A incerteza em que a jovem se encontrava era simplesmente ilimitada. Tina não conseguiu acreditar por muito tempo que aquilo não era uma pegadinha maligna ou uma brincadeira estúpida. Na internet e na TV só há piadas. É como se as pessoas tivessem perdido a capacidade de falar sério. Seu Vince, o mecânico de voo, tornou-se refém? Parecia tão fantástico como se ele tivesse ganhado $1 milhão na loteria. Teoricamente, talvez, mas é melhor que não seja verdade. Que cruz! Disse Fiona. Ele me disse a verdade. Eu acredito, mamãe, eu acredito, respondeu Tina. De fato, ela tinha suas dúvidas. A conversa com sua sogra fez ver as coisas de forma diferente. Tina estava sedenta por atividade naquele dia. Ela queria gritar sua angústia, tocar todos os sinos. Mas Fiona a convenceu de que era melhor ficar quieta. Havia riscos, o que ela poderia conseguir de Vincent? Se ele tivesse que ser resgatado, seria um dinheiro que ela não tinha. Mas, à medida que os meses passavam, e o segundo e o terceiro, Tina começou a perceber que estava se acostumando com a ausência do marido. No início, havia uma ferida em sua alma, depois um vazio que ela tentava preencher com lembranças. Como eles se conheceram, como começaram a namorar e como viveram juntos. Vince, 10 anos mais velho que ela, seu primeiro e único amor. E como ele a havia cortejado. Eles se conheceram em Sun, New York. Tina havia nascido e crescido lá, e Vince estava fazendo um estágio para conseguir um cargo mais alto. Ele a abordou na rua e falou com ela, sorrindo. Talvez em sua pequena cidade litorânea esse fosse o costume. Mas em Nova York isso era raro. Ele a convidou para tomar um vinho, não um café, e o romance deles havia começado. Mais tarde naquela noite, Vince a convidou para uma caminhada no calçadão. Ele lhe deu um lugar e um horário e lhe disse para não se atrasar. E quando ela apareceu para o encontro com um homem alto e sorridente, ele sugeriu que eles entrassem em um barco. Descobriu-se que Vince o havia alugado e que ele o dirigia tão bem quanto um carro. É um bom carro, explicou seu futuro marido. Muito fácil de dirigir. A navegação é ótima, veja só, quer experimentar? Vince disse muitas palavras inteligentes sobre velocidade, deslocamento, comparando o barco com a concorrência. Tina não podia dizer que tinha gostado da aparência do barco, mas ficou impressionada. Foram necessárias apenas 2 semanas para que eles se apaixonassem um pelo outro. Ele tinha um lugar em seu coração, e o que aconteceu não poderia ser considerado um romance entre um rapaz de fora da cidade e uma princesa local. Quando Vince foi para sua cidade natal, ela sabia que eles se viriam novamente, e eles se viram. Ele havia feito longas viagens, viajado por toda a terra, mas sempre voltava. Ele ficava fora por meses, mas quando voltava, ele pertencia somente a ela. E para passar o máximo de tempo possível juntos, eles se mudaram para a terra natal dele, em uma pequena cidade do sul à beira-mar. Alugaram um apartamento e se casaram. Ela encontrou trabalho, mesmo em sua especialidade, que não era nem um pouco empoeirada. É verdade que ela ficou ofendida não apenas com as tarefas, mas também com o alto salário. Com o dinheiro que Vince trouxe de suas viagens, eles viveram felizes para sempre. Alguns anos depois, Mike nasceu e a família ficou completa.
Embora Tina esperasse que seu marido desistisse de suas viagens e encontrasse um emprego em terra firme, nada disso aconteceu. Vince vivia no mar, sonhava com ele. Ele conhecia os elementos como uma baleia, podia olhar para o céu e saber quando ia chover, quanto tempo duraria uma tempestade. Não havia outro homem como ele na terra. Você é a única pessoa como você no mundo inteiro, disse ele, tenho sorte de tê-la. Esperando por mim como o vento na calmaria. Você sabe que eu voltarei com certeza. Graças à internet, até mesmo a mais longa separação tornou-se suportável. Eles podiam se comunicar, se não todas as noites, pelo menos várias vezes por semana. Vince contava a Mish histórias do outro lado do oceano, repreendia-o se ele se recusasse a comer. E ele lhe enviava fotos e vídeos de tirar o fôlego. Mas então Vincent desapareceu e ninguém conseguiu esclarecer o mistério de seu desaparecimento. Se o marido estivesse em um porto russo, ela poderia ter ido a algum lugar, reclamado, exigido algo. Mas, do jeito que as coisas estavam, até mesmo o proprietário do navio estava longe. Mike cresceu sem pai e seu salário escasso era suficiente apenas para as necessidades básicas. Todos os dias, ele ligava para a mãe e chorava ao telefone dizendo que era muito difícil. Tina, dizia sua mãe. Deixe tudo e volte. Você estará aqui esperando pelo seu marinheiro, mas o que pode fazer? Em casa, as paredes ajudam. Mamãe, minha casa é aqui, e o nosso apartamento? Perguntou Tina. Todo aquele dinheiro que investimos. Tina, você não pode trazer uma casa para Nova York, disse mamãe. Você é uma mulher adulta e sabe o que tem que fazer. O apartamento era uma verdadeira vergonha. Claramente, essa casa não havia sido construída para os moradores locais, mas para aqueles que queriam uma residência confortável à beira-mar. E havia sido investido mais dinheiro aqui do que em um apartamento comum em Nova York. Bela arquitetura, layouts confortáveis, uma entrada principal, que era chamada à maneira ocidental, o foyer. Tina, disse sua mãe ao telefone. Eu lhe disse logo que o casamento com um marinheiro é uma loteria. Mas você não dá ouvidos a ninguém. Mamãe, não comece. Você sabe o que tem de fazer. Se quiser voltar, estamos esperando. E ela sabia disso. Ela podia não ser uma boa advogada, podia não ser uma excelente advogada, mas a solução era óbvia. Ela poderia vender o apartamento com a permissão do banco, pagar a dívida, que não chegava nem à metade do preço de mercado, e voltar para sua cidade natal. Fazer uma carreira, esquecer Vince e começar uma nova família. Mas como ela poderia se decidir a fazer isso? A espera havia quebrado Fiona. Aos 63 anos, ela estava aposentada, mas ainda trabalhava. Em uma loja, limpando e esfregando o chão, e na segunda, colando adesivos nos produtos. Eles até colocaram aquela palavra engraçada no contrato, em garota do adesivo. Fiona trabalhava tanto não só porque sua aposentadoria era modesta, como todos que ela conhecia na cidade. Ela não podia ficar sentada em um só lugar, tinha de se movimentar o tempo todo. Vincent era o mesmo, e Mike parecia ter pego o gene da energia dela. Embora Fiona não tenha contado a ninguém sobre seu problema, a notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Alguns até se ofereceram para arrecadar dinheiro, mas a orgulhosa mulher recusou. Vince está vivo, Vince está vivo. Ela dizia a seus amigos se eles se desviassem demais em suas previsões pessimistas. Ele voltará. Eu sonhei com isso. Era em momentos como esse que Fiona estava errada. Ela realmente não se lembrava dos sonhos. Ela os estava inventando desde que se lembrava. Portanto, se Vince a visitasse, mesmo que tentasse lhe dizer algo no mundo das trevas, ela não conseguiria se lembrar disso na vida real. Fiona, alguma novidade? Perguntou Naeli, sua pior amiga, na mesma barraca onde Fiona fazia faxina. Não, respondeu Fiona. Assim que ficar claro, você será a primeira a saber. E havia aqueles que espalhavam os boatos mais horríveis. Que Vince havia deixado sua esposa, filho e mãe para viver na Austrália.
que ele havia visto sua conta em uma rede social inglesa e quase falará com ele. E que seu nome não era mais Vince, mas William, em inglês. Ou que seu filho, a mais pura das almas, estava em uma prisão africana. Drogas ou armas, mas traído por sua própria equipe. Quando seus amigos contaram esses rumores que circulavam pela cidade, Fiona teve vontade de uivar de tristeza. De fato, poderia muito bem ser verdade. Afinal de contas, ela não tinha notícias do filho há quase 6 meses. Quando Fiona imaginou os sequestradores, por algum motivo ela pensou que fossem piratas vivendo em uma ilha. Com, você sabe, uma enseada profunda que não se pode ver do mar. E que eles tinham uma vila inteira com uma jaula separada onde mantinham os escravos. E lá estava Vince, cercado, mas não quebrado. Ele caminha ao redor da jaula, gira em círculos, olha seus captores nos olhos e diz: eles estão mentindo, não podem levá-lo. E eles têm tanto medo dele que não podem nem deixá-lo ir. Nessa imagem do mundo dos piratas se encaixa o fato de que, durante vários meses, os misteriosos sequestradores não permitiram que o filho fizesse uma ligação telefônica ou ao menos enviasse notícias para a família. A ideia de que os piratas pudessem ser tão desumanos revirou o estômago de Fiona. Fiona havia passado toda a sua vida em sua aldeia e conhecia todo mundo. Portanto, quando ela se sentou em seu segundo emprego à tarde e colou adesivos em caixas de brinquedos chineses, não ficou muito surpresa com Semyonovna. Ela também não era jovem, mas era mais fresca do que Fiona. Ela tinha 57 ou 58 anos. Ela e Semyonovna não eram realmente amigas, apenas se cumprimentavam quando se encontravam na rua ou na loja. Fiona, disse a carteiro da porta. Fel. Dance. Qual é o problema? Fiona se perguntou. Uma carta. Uma carta de verdade. De onde? Fiona deu um pulo da cadeira, e o movimento repentino fez sua lombar doer. Eu sei de onde, da África, respondeu Sandra. Você a trouxe? Perguntou Fiona, e sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto contra sua vontade. Era a espera, a saudade. Você o trouxe, não foi? Não, claro que não, disse a carteiro. O que está fazendo? É uma correspondência registrada. Ela deve ser entregue na agência dos Correios, se você mostrar seu passaporte. A questão é a seguinte, e a carta chegou em um endereço. O destinatário não está lá. E daí? O que? Perguntou Fiona. Isso significa que a carta pode ser recebida por qualquer pessoa maior de idade que mora nesse endereço. Desde que esteja registrado. Você tem um registro, não tem, amiga? Fiona queria dizer que a alma de Sandra era um livro didático. Mas ela decidiu não estragar o relacionamento com o mensageiro, que poderia muito bem trazer boas notícias. Ela apenas suspirou, ajeitou o moletom e procurou o passaporte na bolsa. Lá estava ele, no compartimento secreto, junto com uma nota de $5.000. Como qualquer avó, Fiona sempre carregava o passaporte na bolsa, por uma razão conhecida apenas pelos idosos. Ok, vamos lá, disse Fiona. Eu termino os adesivos depois. Está tudo bem, ninguém vai morrer. Não vamos, vamos correr. Sandra corrigiu. A filial fecha em meia hora. Então acabou, não há mais cartas, não há mais correspondência. Chegaremos a tempo. Em outra situação, Fiona teria se divertido com o zelo da carteiro em seguir as instruções. Mas ela mesma queria fugir, pois a espera era tão entediante. Ela teria fugido se não fosse por sua idade e pela dor crônica nas articulações. Havia luz no fim do túnel, e ela queria pegar pelo menos um pequeno raio de calor. O mar não era um elemento, mas a vida. Talvez sua paixão desenfreada por velejar se devesse à sua total ausência de enjoo. Mesmo nas piores tempestades, mesmo nas mais violentas ondas, Vince mantinha a cabeça limpa e brilhante. Ele não ficava enjoado, não perdia a cabeça como dezenas de marinheiros que conhecera ao longo do caminho.
Ele até se regozijou quando um tripulante particularmente impressionável começou a gritar de medo. A tempestade só fez Vince se sentir melhor, não assustado. "Se você está tão assustado, por que foi para o mar?" perguntou ele. "Você poderia ter se sentado na praia e jogado sua vara de pescar na água." A vida em terra firme era outra coisa. Ele não se sentia confortável aqui. Vince não entendia muitas pessoas e ficava entediado em terra firme. Graças a Deus, ele tinha a sorte de ter uma esposa. Ela sabia como esperar, como apoiar e inspirar. Todo o resto não funcionou tão bem. Quando ele estava reformando a casa, tentaram enganá-lo nos preços. Primeiro com o apartamento, depois com os materiais de construção e os móveis. E ele não conseguia nem discutir com eles. Graças a Deus, Tina não era assim. Ela imediatamente tomou a iniciativa e colocou aqueles que estavam tentando enganá-lo no lugar deles. Destruídos por algumas regras, citados, ameaçados com instâncias, mas no lugar certo. Uma advogada, o que posso dizer? O voo seguinte, à primeira vista, não foi diferente dos anteriores. E, no entanto, era especial, único. Assim como o mar nunca era o mesmo. Vincent não esperava que o navio fosse capturado por militantes negros. Ele não viu a parte mais intensa da apresentação, a captura. Enquanto ele estava sentado na sala de máquinas, o rugido dos motores abafou qualquer ruído externo. E então ele foi seguido por seu colega, um britânico, Peter, a quem Vince chamava de Pat. O mecânico ficou surpreso com o colega, e eles trabalhavam em turnos, e hoje não era o dia dele. "Desligue o carro." "Vamos lá", disse ele em inglês. "Fomos capturados." Vince achou que havia entendido mal o colega. Ele desligou o motor com cuidado, verificou os instrumentos e os medidores. "Está tudo bem." "Desculpe-me, o que aconteceu?" "Fomos capturados." Respondeu o britânico. "Os terroristas que você chama de piratas estão a bordo, exatamente como estavam há 200 anos. Eles se aproximaram em seus botes e correram em direção à ponte. Não tivemos tempo de abrir a boca." "Por que o capitão não deu a ordem para desligar o motor?" perguntou Vince. "Por que ele mandou vocês?" "Aqueles selvagens o tiraram da ponte. Eles nem sabem como usar os comunicadores." "Não se preocupe, isso não é o pior de tudo. Afinal de contas, eles não dispararam uma única bala contra nós." "Sim, não pode ter havido um erro. Toda a tripulação, todos os 30, estavam no convés. A única vez que todos se reuniram foi em terra, antes do lançamento. E no caminho, cada um tem sua própria tarefa, eles não têm tempo para ficar em fila indiana. E aqui estão eles. Só que, em vez de um capitão, eram homens armados com máscaras. Eram todos magros, para não dizer magricelas. Mas seguravam seus rifles automáticos com firmeza, embora não estivessem mirando na equipe. "Não há necessidade de heroísmo", disse o capitão a seus homens. Os piratas haviam amarrado suas mãos por algum motivo. "Vamos proceder de acordo com o protocolo." A captura foi diferente do que Vince tinha visto nos filmes. Ninguém gritou ou atirou, os piratas estavam calmos, até mesmo despreocupados. A maior parte da tripulação estava presa. Mas o engenheiro-chefe de voo e Vince foram enviados para a sala de máquinas. Os invasores não eram muito bons com maquinário. Um dos caras magros e de cabelos escuros assumiu o controle, com a máscara nos lábios e os olhos ainda fechados. "Vamos fazer alguma coisa", sugeriu Vince enquanto eles voltavam ao trabalho habitual. "Não podemos fazer isso." "Relaxe", respondeu Peter. "Eles não vão fazer nada conosco. Você só precisa seguir as ordens deles. Eles são apenas 5. Vince guardou o rancor. "Somos 30. Eles têm metralhadoras", disse o britânico com firmeza. "Vocês não sabem como encarar uma situação com sobriedade. Vocês querem mostrar quem é o chefe. Confie em mim e estará em casa em 1 mês."
Ele concordou. Mas quando eles subiram as escadas e viram o pirata entre as coisas do mecânico, a indignação de Vince não teve limites. O homem mascarado estava usando suas calças táticas e colete, que ele havia comprado recentemente no porto por uma quantia decente. Além de serem bonitos, eram novinhos em folha, e ele queria ir pescar com eles. Peter viu Vince indo em direção ao corsário mascarado e o agarrou pelo ombro. Vá com calma, disse o britânico. São roupas. Você tem uma esposa e um filho esperando por você em casa. Tenho certeza de que até o final do mês você poderá vê-los e abraçá-los. 6 meses se passaram. Vince tentou descobrir como ele era o único da tripulação que havia ficado com os piratas. Isso deve ter começado no dia seguinte ao primeiro resgate dos piratas. Quase toda a tripulação, com exceção de 4 homens, foi colocada em barcos e enviada para o velho barco. Lá, 5 outros piratas de pele escura estavam esperando por eles. Enquanto os barcos se afastavam de seu navio de origem, Vince ficou feliz com o bom tempo. Eles tiveram sorte pelo fato de as águas estarem calmas hoje. Se o mar estivesse agitado, eles teriam virado em um piscar de olhos. Os motores a diesel mal conseguiam puxar os barcos. De uma forma ou de outra, eles chegaram à escuna pirata, que também estava vivendo seus últimos dias. Depois de apenas 1 hora de viagem, o barco se levantou. Vincent podia ouvir pelo som que o motor estava fora de serviço. Ele estava acostumado a pensar no maquinário como música. Esse motor estava claramente vacilando, falhando. Os piratas começaram a se insultar e, em um determinado momento, quase começaram a atirar uns nos outros. Mas então um deles, o mais velho, com um verdadeiro curativo no rosto, fixou seu único olho na tripulação capturada. Técnico, disse ele em um inglês ruim. Consertar quem? Consertar quem? Consertar quem? Vince deu um passo à frente. Se eles fossem capturados, era melhor nadar até a costa do que ficar à deriva infinitamente no vasto oceano. Ele foi até a sala de máquinas e mexeu no motor por várias horas até que ele voltasse a funcionar. O pirata de pele escura que estava operando o maquinário queria aumentar a velocidade, mas Vince lhe deu um tapa na palma da mão. O invasor sorriu como uma fera e atacou o mecânico. Você o quê? Disse ele, arrancando-lhe a faca. Você não precisa de uma mãozinha? Mas, naquele momento, o pirata de um olho só, o mais velho, agarrou o encrenqueiro pelo ombro e o jogou no chão de brincadeira. Ele devia ter muita força para deter o jovem alto com tanta facilidade. O velho pirata disse algumas palavras ao seu jovem companheiro, que sorriu mais uma vez, e foi embora. Quanto tempo falta? Perguntou Vince. 50 milhas, respondeu o corsário caolho com um sotaque terrível. Conseguiremos chegar lá? Vincent assentiu com a cabeça, vamos conseguir. Fiona segurou a carta na mão e sorriu estupidamente de empolgação. Definitivamente era de Vince. Muito bem, ele havia encontrado uma maneira de avisar sua família. O envelope parecia ter dado meia volta ao mundo antes de chegar à sua cidade litorânea. Havia tantos selos que quase não sobrava espaço. Na carta, selos com imagens exóticas. Frutas tropicais, animais, governantes em trajes nacionais africanos. Fiona não se deu ao trabalho de abrir o envelope. Achou que era uma ótima oportunidade para consertar seu relacionamento com a nora. Elas leriam a feliz notícia juntas, saberiam quando Vince voltaria para casa. E elas se dariam bem, como nos velhos tempos, e se certificariam de resolver os problemas bancários e outros. Tina, você está em casa? Fiona perguntou à nora, discando seu número no telefone. Elas raramente ligavam uma para a outra ultimamente. Sim, respondeu a jovem. O que há de errado? Tem uma carta aqui. De novo, disse Tina, confusa. De onde ela veio dessa vez? Não, é outra carta. O otimismo de Fiona transbordou. É africana. Se você estiver em casa, eu vou até aí. Vamos dar uma olhada nela juntos. Eu ainda não a abri.
Quero que você a abra, Tina. Mike estava concentrado, pela enésima vez, na montagem de seu caminhão madeireiro. Era seu brinquedo favorito. Papai o havia comprado em uma barraca quando eles saíram juntos em suas últimas férias no litoral. Em vez de uma cabine, por algum motivo, ele tinha uma cabeça de gato. Os fabricantes de brinquedos do Império Celestial devem ter colocado algum significado nele que um russo não entenderia. Mas Mike não se importava com isso. A cabeça de um gato em um caminhão de madeira, é assim que deve ser. Abra você a porta, sugeriu Tina. Você tem uma mão de sorte. Fiona queria pedir à Nora que a chamasse de você novamente. Sim, ela havia exagerado e até mesmo quebrado. Ela havia sido muito dura com a Nora durante todos esses meses. Mas elas podem se reconciliar e voltar a viver em harmonia. Basta uma pequena coisa, uma pequena certeza. Para que elas saibam quando esperar o retorno de seu marido, filho e pai. Não, querido, abra você, disse Fiona. É seu marido, então tenho que me mexer. A parte da mãe é pequena, ela o gerou, ela o deu à luz, ela o deixou vir ao mundo. E então a mulher é responsável. Tina abriu o envelope com entusiasmo, desdobrou a carta, mas a expectativa alegre em seu rosto foi subitamente substituída por surpresa e, depois, por indignação e raiva. Depois de ler, a garota dobrou a carta e a pegou como se quisesse rasgá-la, mas mudou de ideia. Tina olhou para a sogra com ar de satisfação e lhe entregou o papel. Aqui, disse ela, dê uma olhada. Fiona pegou o papel. O idioma da carta parecia ser o russo, mas, a princípio, ela leu e releu, sem conseguir entender uma palavra sequer. Ou melhor, ela entendeu o significado geral, mas se recusou a acreditar. Mike entrou no carro e decidiu ver o que sua mãe e sua avó estavam fazendo. O garotinho se aproximou de Fiona, pegou sua mão e perguntou. Bah, são 100? Ah, Mike. Vovó, leia. Pediu o garotinho. Fiona cedeu e começou a ler a carta em voz alta. Lamentamos informar que Vincent N., funcionário da Transaf United, violou os termos de seu contrato e está sem contato há vários meses. O navio de carga seca com a tripulação, juntamente com Vincent N., foi apreendido em 10 de maio de 2021. A empresa tomou medidas extensivas para procurar e recuperar Vincent N., o mecânico de bordo, o membro restante da tripulação. No momento do sequestro, o navio sob seu comando estava viajando com o transponder desligado. De acordo com informações recebidas da Polícia Especial Marroquina, Vincent N. não está sendo mantido em cativeiro e seu paradeiro foi aproximado. Em vista dessas informações, o contrato foi rescindido. Para pagamentos finais, entre em contato com o escritório da empresa no Marrocos em... Vovó, eu não entendo. Não estou entendendo, disse Mike, que, como todos os meninos, repetia a mesma frase dezenas de vezes. Venha cá, garotinho, disse Tina. Venha cá. Vou mostrar a todos, gritou Fiona. Amanhã eu vou para Andian. Não, o presidente. Você pode ir mais alto, sorriu a Nora. Você deveria marcar uma consulta com o Todo-Poderoso. Na sua idade. Não vou tolerar blasfêmia em minha casa. Disse Fiona em voz alta, e Mike começou a chorar novamente. Mas Tina não aumentou o conflito, ela pegou o filho e foi para o outro cômodo. Fiona achou que realmente deveria ir à igreja, e quanto mais cedo, melhor. Sem sua intercessão, esse espetáculo definitivamente não seria consertado. Seu grupo heterogêneo imediatamente se separou por nacionalidade. Peter e Vince acabaram na mesma sala. É difícil dizer se o quarto deles era melhor ou pior do que os outros. Em vez de camas, havia colchões estendidos no chão nu. Em vez de uma mesa, havia uma grande lousa sobre a qual rastejavam moscas e outros insetos que o marinheiro só tinha visto em livros didáticos de biologia. A cabana poderia parecer a moradia de um pobre local, não fossem as grades. Havia grades tanto nas janelas quanto nas portas. Vince olhou com cautela para os fios que corriam ao longo da parede.
se a pequena prisão deles pegasse fogo, dificilmente conseguiriam escapar. Não havia banheiros, e 2 vezes por dia, os habitantes locais entravam com metralhadoras e os levavam para fora. Eu lhe disse que não havia necessidade de heroísmo, reflete Peter. Como você vê, não vamos ser mortos. As condições de vida são bastante toleráveis. Só temos de ser pacientes. Em breve, você e eu retornaremos aos nossos países de origem e relembraremos essa história com um sorriso. Que bom para vocês, disse Vince. Você não tem esposa nem filhos. Pode sorrir seu sorriso britânico. A propósito, tenho pessoas esperando por mim em casa. Relaxe, William. É uma reivindicação de seguro. Eles lhe pagarão muito dinheiro e você dirá aos seus filhos que foi capturado por piratas. É uma história de $1 milhão. Vince imaginou que seus compatriotas não se metessem em problemas como esse com frequência. Quando ele voltasse, eles o entrevistariam ou até fariam um filme, mas quando isso aconteceria? Sua foto já deve estar no noticiário de todos os canais federais. De quanto dinheiro esses caras de pele escura precisam para libertá-lo? Depois de 2 dias de espera, eles colocaram uma TV no quarto, caso contrário estariam uivando de saudade. Mas todo o conteúdo está em um idioma desconhecido, sem um único canal em inglês. Ainda assim, era mais divertido ouvir os outros conversando do que falar sem parar. Vamos emagrecer com essa comida, disse Peter, quando as magras rações foram trazidas de volta. Mas, por outro lado, pelo menos é algo parecido com isso. Eles eram alimentados 2 vezes por dia. Uma mulher lhes passava 2 tigelas de feijão cozido por entre as grades. Em princípio, Vince não tinha nada contra esse prato e era bom. Mas se era tudo o que ele tinha para comer, o feijão rapidamente se tornava nojento. A única coisa que o fazia continuar era seu parceiro, que não parecia desanimado. William, disse Peter. Talvez você possa me ensinar russo? Eu sairei daqui como um ótimo tradutor e conseguirei um novo emprego. Sem o maldito mar. O mar. Depois de sua esposa e filho, era o que Vincent mais desejava. Ele estava perto o suficiente para alcançá-lo. De manhã, ele respirava o ar salgado e, se a cidade estivesse tranquila, ele podia ouvir o murmúrio da água. Ele desejava saber onde eles estavam. E até que ponto haviam se afastado da civilização. Na terceira noite, quando desligaram a TV e foram para a cama, eles o acordaram 1 hora depois. Levante-se, vamos lá. Você é um trabalho. Um contrato? Disse o estranho. Vincent, sonolento, disse ao pirata que fosse para o inferno, mas ele não entendia inglês muito bem. Ou fingia entender. O homem de pele escura que se aproximou por trás dele era mais pesado do que seus compatriotas, e seus braços tinham um bom relevo muscular. O estranho sorriu, confirmando o estereótipo de que os africanos tinham os dentes mais brancos do mundo. Ele poderia usá-los em vez de uma tocha. Quando foram trazidos para a aldeia, eles foram vendados enquanto ainda estavam na escuna. Agora, à noite, um dos sequestradores não se importava com a privacidade ou esperava que a escuridão mantivesse a aldeia escondida. Mas ainda era possível ver algo na escuridão. Eles estavam em um vilarejo grande e caminhavam por uma estrada que era boa para os padrões locais. Aqui e ali havia veículos off-road, em sua maioria japoneses. Vince sabia que na África eles valorizavam a Toyota e outras marcas que eram fáceis de consertar e confiáveis para uso agressivo. À esquerda, ao longe, havia um borrão escuro, o mesmo mar que ele havia perdido. Os contornos dos edifícios eram diferentes, algumas cabanas pequenas na frente, mas na segunda linha havia casas bem grandes. Me chame de Beat. Apresse-se e dê um passo à frente. Beat, disse o pirata com entusiasmo, seguindo logo atrás. Você sabe para onde está indo, respondeu Vincent. Ouvimos dizer que você estava consertando o barco. Temos de consertar o barco. Vá em frente, rápido. É muito importante. Step, conserte você o barco.
Mais por tédio do que por qualquer desejo real de ajudar, Vince obedeceu ao homem negro. Ele o conduziu a um hangar onde havia um grande barco com o motor desmontado em um carrinho. O mecânico pegou uma lanterna, deu uma olhada rápida no maquinário e assobiou. Alguém deve ter tentado consertar o motor com os olhos vendados, e ele estava em um estado absolutamente terrível. A fiação do barco também deixava muito a desejar, você poderia se queimar se acontecesse um milagre e o motor ligasse. Você consegue fazer isso? Perguntou Beach. Duvido, respondeu Vincent. Eu queria explicar a ele que esse reparo exigiria tempo, habilidade e, o mais importante, peças. Mas ele achou que era perda de tempo, os piratas não entendiam inglês muito bem. Você pode fazer isso, disse Beach. Ali, Tules. É onde estão as engrenagens. Seu irmão ficará com você a noite toda. Ele o ajudará. Eu não quero fazer isso, Vincent exalou. Errado. Beach balançou a cabeça e apontou para a arma em seu cinto. Você cuida disso, eu não atiro. Nem você, nem meu amigo. O acordo. Às vezes, Tina entrava em sua página no site de rede social mais popular do mundo. Ela percorria os feeds, olhava as histórias de famílias felizes de outras pessoas para se distrair. Ocasionalmente, alguns homens tentavam conhecê-la, escreviam-lhe algo em mensagens privadas, chamavam-na para um café com consequências de longo alcance. Todo esse lixo verbal era descartado sem que ela o lesse. Mas o nome e o sobrenome de um dos homens lhe pareciam familiares. Acho que Vincent havia lhe falado sobre ele. Além disso, o homem não havia lhe pedido café, mas havia escrito uma grande mensagem em inglês. Pelo menos um nome era imediatamente óbvio, Vincent, só que em letras latinas. Peter Long, o parceiro de negócios de seu marido. Ela olhou para a foto, era ele. E em uma foto do álbum estavam ele e Vince. Abraçados como amigos. Tina não entendia muito bem inglês, ela queria aprender quando estava grávida de Mike, mas a gravidez tinha sido muito difícil para ela estudar. Então, ela copiou as palavras do britânico em um tradutor do Google e tentou entender o significado geral. Ela queria acreditar que havia entendido mal seu interlocutor. Ou que ele havia se enganado, induzindo-a ao erro. Sou amigo de Vincent, seu marido, escreveu Peter. Tive dificuldade para encontrar a página dele. Entendo que é normal que marido e mulher tenham sobrenomes diferentes. Mas o fato de a página dele não aparecer entre seus amigos não faz sentido. Felizmente, minha sorte mudou. Por favor, responda, pois William me pediu para lhe dizer que sente muita falta da família. Ele está vivo? Escreveu ele. Sim, respondeu o britânico. William está vivo e bem, apenas reclamando de seus dentes. A água é nojenta. Ele sentiu muito a sua falta, lembrava-se de você todos os dias. Nós nos separamos quando ficamos presos por alguns dias. Por que ele não voltou? Perguntou Tina, tentando encontrar as palavras certas. Ele está trabalhando com eles, respondeu o britânico. O que você acha? Olhe, Tati, é difícil de explicar, continuou ele. Eu só queria lhe dizer que estamos orando por ele e por você. Há uma maneira de ajudarmos financeiramente. Por favor, me informe como podemos fazer isso. Obrigada, escreveu Tina. Mas como é trabalhar com eles? Você pode explicar? Eu já contei tudo à polícia, responde Peter. Receio que seja um trabalho para eles. Tina fechou o aplicativo de rede social, incapaz de suportar a amarga verdade. Eu trabalho para eles. Então eu entendo por que ela demora tanto para voltar para casa. E também porque se esperava que ela e a sogra ficassem caladas e não descobrissem nada. O marido dela é um pirata? O marido dela sequestra os barcos de outras pessoas? Isso simplesmente não fazia sentido. Tina não se deu ao trabalho de dizer nada à sogra. Ela podia ver a incerteza atingindo a mulher.
Ela sempre parecerá mais jovem do que sua idade, mas agora estava envelhecendo dramaticamente. Deixe que outra pessoa lhe dê essa notícia. Agora, para não perder o apartamento, era necessário agir. A alma de Tânia estava cheia de sentimentos contraditórios. Por um lado, ela amava Vince, o pai de seu filho, tão alegre e otimista. Ele era uma verdadeira energia, um reator nuclear que nunca se desligava. Suas confissões eram tão ingênuas, mas tão sinceras. Ninguém conhece seu destino, mas ela queria acreditar que sairia dessa, que conseguiria. Por outro lado, ela era tão jovem. Talvez seu marido voltasse. Não agora, mas em 2 anos, 5 ou 10. Tina tentou entender a si mesma. Se Vince, Deus me livre, fosse preso de repente, ela esperaria por ele? E ela respondeu honestamente, e eu esperaria, mas não para sempre. Mas prisão é uma coisa, cativeiro é outra. É claro que ele trabalha para criminosos africanos, não por vontade própria. Isso é ainda pior. Quando há um julgamento e uma sentença, é possível saber exatamente quando a sentença termina, quando a pessoa voltará à liberdade. Eles haviam estudado direito penal na faculdade de direito, então Tina sabia que você só poderia ficar na cadeia por um longo tempo se fizesse algo realmente horrível. Mas a cadeia era como uma prisão sem sentença. Ainda mais frustrante porque Vince não tinha feito nada de errado, não tinha traído ninguém, não tinha feito nada de errado. Deve ser porque todos esses grandes homens não sabem negociar. Os piratas deixavam ir quem pagava ou falava bem com eles. E o marido dela era um homem fácil demais, conveniente demais e suave demais, para que ela o pegasse. O que Vince diria se ela decidisse não esperar por ele? Será que ele a deixaria seguir seu próprio destino e até mesmo encontrar outro pai para Mike? Ou será que ele ficaria com raiva, gritando e xingando? Ela conhecia bem o marido, até mesmo perfeitamente, mas não podia prever o comportamento dele em uma encruzilhada tão difícil. A atmosfera no apartamento era elétrica. Tanto Tina quanto Fiona tentavam passar o mínimo de tempo possível juntas. E ambas estavam envergonhadas, mas por motivos diferentes. No entanto, esse sentimento se desvaneceu quando elas tiveram que voltar aos assuntos importantes dos quais o futuro dependia. Não apenas o deles, mas também o de Mike. Então você também está com eles? Questionou minha sogra. E você quer que eles declarem que meu Vince está morto quando ele ainda está vivo? Elas colocaram Mike na sala de estar para assistir a desenhos animados enquanto discutiam na cozinha. Fiona não conseguia aceitar a realidade de sua idade avançada. Ela nunca tinha ido a um tribunal em sua vida, nunca tinha sido levada à polícia. Ela achava isso vergonhoso, nojento, repreensível. Vamos ganhar tempo, Tina convenceu. Digamos que ele seja declarado morto. Isso pode ser anulado se Vince voltar. Caso contrário, seremos despejados. Eles que tentem. Respondeu Fiona desafiadoramente. Eu lutarei até a morte. Mike e eu temos lugares para ir, continuou sua nora. Vamos para a casa da minha mãe em Nova York. E você? Ninguém vai me despejar, filha, disse Fiona, mas ela parecia menos segura. Não se pode despejar um homem se ele não tem para onde ir. Sou um aposentado, quase inválido, um homem honesto. Nesse ponto, é claro, Fiona estava mentindo. Embora fosse ao médico regularmente, sua saúde era excelente para sua idade. Não havia como esse argumento se sustentar. Além disso, ela sabia como era difícil conseguir um auxílio-doença, mesmo quando se estava realmente doente. Mas ela acreditava que o tribunal era um lugar que ajudava, não que expulsava. Especialmente se ela não tivesse outro lugar para morar. Essa não é uma opção, disse Tina. Sou advogada. Nosso apartamento está hipotecado, hipotecado. Portanto, nem mesmo Mike será salvo. A lei é a lei. Não pode ser. Bem, Fiona, por que está discutindo? A jovem acenou com as mãos. Eu lhe diria isso se não tivesse certeza?
Eles vão me expulsar? Disse Fiona com incredulidade. Você estará fora antes que perceba, continuou a nora. Não vou lutar até a morte por esse apartamento. Tenho pena dela, é claro, mas a saúde é mais cara. Tina já havia decidido por si mesma que não iria se humilhar nem discutir com os oficiais de justiça. Se ela for despejada de repente, fará as malas e irá embora. Além disso, sua mãe está esperando. Mas valeu a pena lutar contra o sistema, especialmente porque ela viu uma maneira de vencer. E ele não queria voltar para Nova York. É frio e chove o tempo todo. Ele gostava de viver perto do mar. Tinha se acostumado com isso ao longo dos anos e não conseguia se imaginar em outro lugar. Por um lado, todos nesta cidade conhecem sua tragédia pessoal. Que seu marido desapareceu ou se tornou um pirata. Lá fora, na cidade grande, ela poderia se perder. Aqui, todo mundo se conhece, não há segredos. Ela vai embora e pronto. E essa velha alegre, se ela quiser lutar até a morte, ela pode fazer isso. Pelo menos ela não foi para Andian e acontece que ela não transmite mais. Não concordo, disse Fiona. Não vou me comprometer com nada. Vince está vivo, eu posso sentir isso. E ele vai voltar. Tina suspirou. Ela já havia preparado uma declaração pedindo que seu marido fosse declarado morto. Enquanto seus dedos percorriam o teclado, lágrimas rolavam por seu rosto. Mas ela não tinha escolha, dessa forma, pelo menos, ela poderia ganhar tempo. Pelo menos receberia algum pagamento pela criança, pela perda do arrimo de família. Se você não vai embora, pelo menos limpe com mais frequência, disse Tina. Eu cozinho e limpo. E não faria mal nenhum limpar as janelas. Olha só você mandando em mim. Você não é a chefe. Disse Fiona com raiva. Este é o apartamento do meu filho. E se ele... Tina suspirou. Tina suspirou, as palavras eram difíceis de dizer. E se ele não estiver mais vivo? Você quer? Disse Fiona. Você não pode esperar que ele morra. Mas mesmo que ele tenha morrido, uma parte dele pertence a mim e eu conheço meus direitos. Você está errada, disse Tina. Vincent escreveu um testamento. Um testamento? Os olhos de Fiona se arregalaram. Sim, assentiu a nora. Eu não queria lhe contar. Não queria que pensasse que eu estava tentando conseguir esse apartamento de propósito. Ela queria dizer mais palavras duras, mas Fiona de repente se afundou em seu quarto. Fiona sabia que em suas novelas favoritas, nesses momentos, os heróis geralmente desmaiavam e uma ambulância corria até eles. Ela, por outro lado, sentia-se bem, apesar de suas preocupações. Apenas sua alma doía, mas a medicina moderna não sabe como tratar isso. William, por onde você andou? Perguntou Peter. Eu estava preocupado. Vince sorriu. Tão preocupado, na verdade, que ele estava dormindo como uma marmota quando o pirata o levou para passar a noite. Pela manhã, o mecânico havia conseguido reanimar o motor, a um custo alto. Mas, é claro, não duraria muito tempo. Eu não me importo. Deixem esses piratas irem para o mar e se divertirem. Esta é a segunda vez que sou sequestrado, explicou Vincent. Fiquei acordado a noite toda ressuscitando um navio meio morto. Magia negra. Peter riu. Ele estava feliz pelo fato de o cara ainda ser otimista, não importava o que acontecesse. Mas o fato de seu colega ter concordado em ajudar os piratas era alarmante. A menos que William fosse um homem adulto e soubesse o que fazer por conta própria. Nossos amigos chineses estão à solta, disse Peter. A mulher que nos traz a porcaria que chamamos de comida me explicou isso em uma linguagem de sinais em inglês. Bom para eles, disse Vince. Agora, se não se importam, vou para a cama. Claro, assentiu Peter. Vou abaixar o volume da TV, brincadeira, vou abaixar o volume todo, cara.
Essa foi a última vez que Vincent viu seu colega britânico. Depois do almoço, dois negros magros, com sorrisos que podiam competir com as luzes, vieram buscá-lo. Eles não sabiam inglês e gesticularam para ele. Eles não sabiam inglês e gesticularam para o mecânico para onde ele deveria ir. Ele respondeu com outro gesto, um gesto internacional, mas teve que obedecer. O ar na aldeia africana era sufocante. Aqui e ali, os moradores estavam ocupados com suas tarefas. As mulheres lavavam e descascavam legumes, as crianças brincavam e corriam, os homens descansavam em grandes espreguiçadeiras sob guarda-chuvas e bebiam de garrafas. As cabanas de barro eram cercadas por casas altas de tijolos. Não havia cercas, todas as portas estavam abertas. As palmeiras as dominavam. Vincent e seus companheiros chegaram aos arredores da aldeia. Lá, longe das outras casas, havia uma vila que parecia um castelo medieval. Havia uma cerca ao redor dela e alguns homens com metralhadoras. Todos com carrancas no rosto. Entramos. Depois do calor que fazia lá fora, o ar-condicionado parecia uma bênção. Vamos ser claros, disse um homem moreno em inglês simples, sentado em uma poltrona alta de couro como se estivesse em um trono. Eles não pagarão por você. O que ele quer dizer com isso? Vincent se perguntou. Quem é o senhor? Não estou entendendo. Não precisa entender, respondeu o rei local. Não tenho tempo para lhe explicar. Ninguém precisa de você e você não é pago. Mas os meninos dizem que você já nos ajudou 2 vezes. Vincent não disse uma palavra. Ele não gostou da atmosfera ou da conversa. A única coisa que o alegrava era o ar-condicionado, que mantinha a sala em uma temperatura agradável. Em frente ao quizar havia uma mesa com frutas, queijos e doces. Vince olhou para a comida e engoliu. O pirata seguiu seu olhar e sorriu. Coma alguma coisa, mantenha sua boca ocupada, disse ele. Os chineses foram comprados imediatamente. Com os britânicos, estamos cuidando disso. Mas com você, marinheiro, há um problema. Que tipo de problema? Vince ficou surpreso. Eu sou russo. Os africanos nos adoram, já ajudamos todo mundo aqui muitas vezes. Nem todo mundo nos ama, o chefe pirata o corrigiu. São negócios, sabe? Estou perdendo meu tempo explicando as coisas para você. Eu não pedi para ser sequestrado, disse Vincent. Sou um mecânico, não decido nada. Só podemos sustentá-lo e alimentá-lo se você trabalhar para nós, disse o rei e se inclinou para ele. Você precisa ganhar seu pão e seu sustento. E se eu não fizer isso? Perguntou Vincent, enchendo a boca com queijo e uvas, como ele ansiava por uma refeição adequada. Até mesmo as ameaças do pirata tinham menos efeito quando seu estômago estava cheio. Vamos jogá-lo no mar, bocejou o rei. Deixemos os tubarões resolverem o problema. Vince sabia que havia tubarões aqui, porque as águas eram muito quentes. Ele também estava disposto a acreditar que eles haviam se recusado a pagar por ele tão rapidamente quanto pelos outros tripulantes. Ele já tinha ouvido algo assim antes. Mas quando essas histórias são contadas em uma cerveja, é uma coisa. Ter um homem enorme de pele escura ameaçando de morte por se recusar a trabalhar é outra. Eu tenho uma família em casa, disse Vince. Você vai trabalhar para mim por um tempo, vai comprar sua parte, explicou o chefe, e depois vai embora. E então você vai embora. Um contrato? O testamento foi ideia de Vince, completamente. Tina não entendia por que ele inventava essas coisas em uma idade tão jovem. Mas agora ela resolveria tudo. As relações com sua sogra já estavam muito tensas. Vender o apartamento, pagar o banco e se separar como navios no mar. A única coisa que os impedia era Mike, que não queria se meter em problemas com adultos. Tina se surpreendeu ao pensar que já havia aceitado a ideia de que teria de deixar o apartamento, de uma forma ou de outra. Antes, a sensação de ser dona do lugar lhe dava força e energia.
Ela esfregava o chão e os móveis incansavelmente, limpava quase todos os dias, decorava constantemente, comprava móveis novos. Agora, estava com preguiça até de tirar o pó dos armários. Mamãe, vamos limpar, disse Mike com seu esfregão de brinquedo na mão. Ele gostava de ordem. Ele se lembrava de onde e quais brinquedos tinha colocado, onde tinha deixado o carro. E quando a mamãe limpava o chão ou passava aspirador de pó, ele vinha logo ajudar. Para mantê-lo interessado na limpeza, ele e Vince até compraram um esfregão de brinquedo para ele. Eles são as crianças mais felizes da história da humanidade. Hoje não, Mike, disse Tina. Vá brincar com os carros. Estou ocupada. O que você está fazendo? Perguntou o meu filho. Trabalhando, suspirou a mulher. Tina estava se preparando para o julgamento. Tanto ela quanto a sogra seriam convocadas para a audiência. Elas fariam perguntas. Já devem ter solicitado informações à polícia, ao Ministério das Relações Exteriores. Ela anexou uma carta que acabará de receber de seu empregador. Seu marido provavelmente será declarado desaparecido. Então ela poderia obter um adiamento do banco, um crédito de férias. Ou ela finalmente receberia ajuda da administração, não em palavras, mas em atos. Mamãe, quando o papai vai chegar? Perguntou Mike. Não sei, Tina respondeu honestamente. A vovó sabe? Continuou ela. Quem sabe? Não se pode explicar a uma criança tão jovem que o papai estava em apuros em algum lugar distante. E que agora os detalhes de seu destino são um verdadeiro mistério. Quando ele for mais velho, ela lhe explicará tudo, e ele entenderá tudo, ele entenderá. Vincent se viu em uma enorme cidade portuária que parecia um ferro velho. Havia navios por toda parte, e no cais, na doca ou simplesmente encalhados na costa. Ele não sabia nem ao certo onde eles estavam. O rei pirata estava em um iate, bonito, mas não o mais luxuoso que Vincent já tinha visto em sua vida de marinheiro. Ele estava trancado e, quando pediu para entrar na ponte do capitão, um dos guardas sacou uma pistola. O grande chefe proíbe isso, disse ele severamente. O senhor, e sente-se. Eu não atiro. O acordo. Demorou 2 dias para o iate chegar à cidade portuária. Seu motor foi inspecionado e funcionava bem, lindamente, como um relógio. E como os serviços de Vince não estavam sendo solicitados, ele não foi muito bem tratado. Ele só foi alimentado 2 vezes, e parecia que eram sobras da mesa do chefe. Mas não havia muito o que escolher. Agora, o fato de não ter tido tempo de se despedir de Peter aumentava a lista de aflições do marinheiro. Ele tinha ido ao encontro de seu destino com leveza, com as roupas com as quais havia sido capturado. No porto, entretanto, as coisas ficaram um pouco mais confortáveis. Ele foi colocado em uma enorme doca de reparos, onde trabalhavam dia e noite. Recebeu macacões, roupas íntimas e chinelos. Em vez de uma cabine, um container com 2 beliches. Era muito próximo da área de reparos, não dava para ir a lugar nenhum. Os 3 primeiros dias não foram diferentes de seu trabalho habitual. Ele estava acompanhado de 2 outros escravos, um era responsável pela instalação dos componentes eletrônicos e o outro fazia o trabalho físico pesado de operar um guindaste de pórtico. O capataz, assim ele se autodenominava, era obviamente um homem livre. Na maior parte do tempo, ele ficava sentado em uma sala no mezanino, trancado. E observava sua equipe através do vidro. Só era permitido falar com ele a negócios, para fazer um pedido de peças ou ferramentas. Era preciso tocar a campainha e aguardar a indulgência do mestre. Vince teria adorado conversar com os outros 2 mecânicos que estavam trabalhando na doca. Mas eles não entendiam seu inglês ou russo, ou fingiam não entender. Pelo menos uma vez por semana, Big Boss vinha até eles para criticar os reparadores. Ele falava com eles em outro idioma, nem uma única palavra conhecida. E então ele se voltava para a várzea. Meu amigo! Gritava Big Boss em inglês.
Não vou alimentá-lo para que você possa descansar aqui. O trabalho tem de ser feito pela manhã, entendeu? Vincent suspirou. Ele tinha que consertar máquinas o tempo todo e não tinha tempo para dormir. As palmas de suas mãos já estavam pretas de óleo e sua mente estava entorpecida. Ele não compartilhava das reclamações do chefe. O mecânico não havia encontrado um único mecanismo que não pudesse ressuscitar. E o equipamento dos piratas era nojento. Tudo estava desatualizado, desgastado e, quando era revisado, era por amadores. Uma coisa era boa, as peças de reposição podiam ser encontradas instantaneamente na cidade portuária. Pela manhã, o capitão pegava um pedaço de papel no qual Vince havia escrito os nomes das peças de que precisava com a mão suja. Na hora do almoço ou, no máximo, à noite, ele teria as peças. A doca de reparos também era um depósito improvisado de peças. Alguém havia desmontado centenas de máquinas e colocado as peças nas prateleiras, mas elas estavam tão misturadas que era difícil encontrar o item certo. E como Vince não conseguia ver nenhuma luz branca e os dias eram parecidos, ele perdeu a noção do tempo. Há quanto tempo ele estava preso aqui? Pareciam 3 ou 4 meses. Mas, na verdade, poderiam ter sido anos. Ele havia pedido muitas vezes para telefonar, para falar com Tina ou com sua mãe, mas os piratas se recusaram. "Por que você quer ir embora?" perguntou o Big Boss com genuína perplexidade. "Você se sente mal aqui conosco?" "Minha esposa e meu filho estão me esperando em casa", respondeu Vince. "Trabalhe um pouco mais", insistiu o pirata. "Quando você for um homem livre, nós lhe encontraremos uma nova esposa. Ela lhe dará não apenas um, mas uma dúzia de filhos." Vincent aprendeu que o negócio dos piratas não era o sequestro de navios. Pelo contrário, seu novo chefe o havia convencido de que eles se afastariam dessa linha de negócios. O marinheiro achava que o czar simplesmente não tinha ninguém com quem discutir seus planos ambiciosos. Ele não confiava em seus parceiros e tinha medo de outros prisioneiros. Ele sempre chamava Vince de seu amigo, o que não o impedia de ter reuniões regulares. "O contrabando é o nosso futuro", disse ele. "Mas precisamos de navios confiáveis. E você, Dude, é muito lento para consertá-los." "Muito lento. Estou cansado de vê-lo trabalhar o dia todo." "Então me deixe ir", disse Vince. "Não. Você não fez nem 1/10 do que deveria", repreendeu o Big Boss. "Mas, se fizer tudo direito, você não será apenas um homem livre, mas também um homem rico." Vincent suspirou e começou a trabalhar. Aqui, na cidade portuária africana, ele estava completamente sem direitos. E o mar não parecia mais tão desejável quanto antes. Estava perto dele, ele estava literalmente em cima dele. Tudo o que ele queria era voltar para casa, para sua família. E nunca mais se separar deles. Tina escreveu para Peter, que prometeu ajudar, mas sua resposta foi decepcionante. Se ao menos ela pudesse pagar o banco. A enorme soma para ela deve ter sido pouco dinheiro para um britânico. Além disso, ela conhecia alguns dos outros colegas de trabalho de Vincent. "Nós pagaremos tudo de volta", escreveu Tina. "Tenho certeza de que sim", respondeu Peter. "Mas teremos de pensar sobre isso. Levaria tempo para levantar o dinheiro." O tempo estava se esgotando. Em uma semana, o tribunal, onde o banco pedirá para ser despejado do apartamento. Sim, ela pode recorrer da decisão e pedir uma suspensão da execução. Mas nada disso resolveria o problema. Levaria alguns meses, no máximo 1 ano, até que a vantagem desaparecesse. E Tina estava bem ciente de que quem quer que quisesse ficar com o apartamento não se importava com as crianças ou com as mães. Se ela tivesse feito contato de alguma forma, lhe disse ela. Se ela tivesse me avisado, eu não teria me atrevido a fazer isso. Eu teria esperado. Não dê desculpas. Respondeu minha sogra com firmeza. Faça o que você quiser, Tina. Não vou me ajoelhar na sua frente.
Só havia um caminho a seguir. Se o tribunal declarasse Vincent morto, o processo de despejo seria suspenso. E ela teria tempo para pagar sua dívida de alguma forma. Ou ela poderia fazer as malas e voltar para a casa de sua mãe. Na noite anterior à audiência, eles não se falaram. Mike não entendia por que as duas pessoas mais próximas a ele não estavam conversando. Ele tentou encontrar algo que pudessem fazer juntos, convidá-los para brincar, mas sem sucesso. Você não precisava ter vindo, disse Tina quando viu a sogra em frente à sala do juiz. É claro que eu não precisava. Fiona lhe respondeu. Não quero que você diga nada. Não vou deixar que eles nos despejem. O caso de despejo está em espera, suspirou Tina. Eles vão ouvir meu processo hoje. Se você está aqui, faça o que eu digo. Mas a sogra levantou o nariz com orgulho e não disse uma palavra. A secretária verificou seus dados, conferiu seus passaportes e disse para elas irem para a sala de estar. Tina se sentiu segura, ela já havia estado em um tribunal antes. Mas sua sogra estava claramente desconfortável. Ela estava fazendo perguntas à secretária, tentando descobrir alguma coisa. E quanto ao juiz? Perguntou Fiona. Ela estava brava ou não? A secretária sorriu e respondeu com certa neutralidade. É claro que ela está, pensou Tina. Eu deveria ter vivido com ela durante o último ano. Gostaria de vê-la sorrir. Elas entraram na sala do tribunal e, em poucos minutos, uma juíza de toga tomou seu lugar à mesa. Ela era uma mulher de idade indeterminada, poderia estar na casa dos 30 ou dos 50 anos. Ela também esclareceu os detalhes, explicou seus direitos e chegou ao cerne da disputa. Vocês apoiam o pedido? Ela perguntou às mulheres. Sim, meritíssima, respondeu Tina. Claro que não! Gritou Fiona. A juíza lhe deu um tapinha no calcanhar e a advertiu. Fiona se perguntou honestamente, o que ela havia feito de errado. A mulher de toga mexeu em alguns papéis e começou a fazer perguntas a Tina. O que é necessário para declarar Vincent N. morto? Meritíssima, estamos em uma situação financeira difícil, respondeu Tina. Declarar a morte dele nos permitirá receber o benefício de sobrevivência. Estou entendendo, assentiu o juiz. Fiona, esclareça por que você não apoia o pedido. Porque Vincent está vivo, respondeu a aposentada. Quando foi a última vez que você falou com ele? Há uma semana. Disse Fiona, desafiadora. O juiz olhou expressivamente para as duas mulheres. Tina suspirou. A coisa mais frustrante é quando o tribunal começa a duvidar da veracidade de uma declaração. E isso acontece com frequência. Vou lhe dar uma semana, disse ela. Há uma cartomante perto do mar. Tina foi falar com ela, sem pensar na possível fila. Na casa da cartomante, a maioria dos recém-chegados estava esperando, descansando nos bancos. A mulher contou 6 pessoas e queria ir embora. Mas, de repente, a porta da casa se abriu e a cartomante apareceu na entrada. Ela olhou para sua clientela por alguns segundos e apontou o dedo para Tina. Eu, disse ela. A cartomante acenou com a cabeça. Tina entrou. Ninguém gritou para ela que ela havia furado a fila. Aparentemente, as leis da vida social comum não se aplicavam aqui. Embora estivesse ensolarado e quente do lado de fora, lá dentro, na casa do herborista, estava escuro e frio. Havia ícones nas paredes, o que Tina achou muito estranho. Na sala onde a misteriosa vidente recebia seus clientes, havia velas acesas. Todas as janelas estavam cobertas com panos grossos. O que posso lhe dizer, minha querida? Perguntou a cartomante, jogando cartas. Depois dessas palavras, Tina começou a chorar de repente. Ela sentiu pena de si mesma, de Mick e de sua sogra, que estava completamente exausta com o desaparecimento de seu amado filho. A cartomante suspirou, mas esperou pacientemente que sua convidada se recompusesse. O que aconteceu, querida?
Ela repetiu. Meu marido, começou Tina. Meu marido foi roubado de mim. Isso acontece, deu de ombros a cartomante. Você quer que eu faça um investimento? Não, alguns homens o roubaram, disse Tina. Eles o roubaram, você sabe? Eu entendo tudo, disse a mulher. Há anos venho olhando para pessoas como você. Tenho olhado e olhado e olhado, percebendo tudo. O que você quer, minha alma? Tina hesitou. Se a necessidade a trouxe aqui, à casa da cartomante mais procurada do mar, ela tinha que pedir algo compreensível. Algo que pudesse ser verificado mais tarde. Depois das lágrimas que derramou, ela de repente se divertiu. Talvez a cartomante pudesse lhe dar o número de um bilhete de loteria da sorte. Diga-me, e disse Tina após uma pausa. Diga-me, ele está vivo? A curandeira suspirou e começou a embaralhar as cartas. Ela colocou as cartas sobre a mesa e a visitante olhou para as imagens. Ela viu um homem, com facas e tudo. Ela se perguntou como ela, uma mulher com formação universitária, havia decidido pedir ajuda às cartas. Ele está vivo, respondeu a cartomante. Ele define em uma gaiola, em prisão ou cativeiro. Ou em uma eleição ou em um pleito. Ele está bem? Perguntou Tina. De repente, ela se deu conta do que mais a interessava, o futuro. Se Vincent voltaria para ela, e então ela poderia ser paciente. Ou se ele estaria perdido em um país estrangeiro, e então qualquer ação que ela tomasse seria justificada. Oh, suspirou a cartomante. Seu marido está saudável, mas não totalmente. Ele viverá, mas não como as pessoas. Ele estava doente, mas sobreviveu. Ele voltará para mim? Tina finalmente pôde fazer a pergunta que mais a preocupava. Sim, Vince é forte, isso é certo. Mesmo que estivesse em apuros, fraco e debilitado, ele não desistiria. Ele ficaria com ela, a animaria e riria de seus próprios problemas. Mas, se ele estivesse perto dela? E assim, em uma terra estrangeira, não havia como saber se ele voltaria por princípio. De repente, a cartomante guardou as cartas e acendeu a luz. Tina viu seu escritório, que não estava muito apresentável. Havia lixo nos cantos, pacotes de barras de chocolate e batatas fritas, garrafas vazias. O que seu coração lhe diz? Perguntou a cartomante. Tina pensou novamente. Seu coração parecia estar em silêncio. Fazia muito tempo que ela não perguntava nada que valesse a pena. Ela simplesmente vivia sua vida como se ela estivesse sobre trilhos. O filho, a sogra, a hipoteca e o banco, todos eles estão lá, mas passam despercebidos. Vince voltará ou não? Foi então que Tina percebeu que estava esperando por ele. Esperando por ele e ainda o amando. Ele está bem ali, respondeu ela. Então vá embora, disse a cartomante. Vá embora e não afugente minha clientela. Vejo que você tem problemas, problemas reais. Como posso ajudá-la? Eu fiz o que pude, fiz tudo, e o que não fiz, não pude fazer. Vá, linda, e espere por ele, e não faça perguntas nos cartões. Você me entende? Naquela manhã, por algum motivo, o mestre e os dois trabalhadores sem palavras foram expulsos das docas. Vince ficou sozinho, exceto pelo espião com a arma, mas ele não entrou na doca. Uma hora depois, o Big Boss chegou. Ele parecia mais educado do que o normal hoje. Ele nem mesmo gritou com seu escravo ou tentou acelerá-lo. Veja, minha beleza, disse o pirata. As portas se abriram. O iate de Big Boss entrou na doca de reparos com cuidado, bem devagar. O homem de pele negra colocou o barco em sua quilha e enxugou o suor da testa. Ele se curvou diante do chefe dos piratas e pulou para a ponte. O chefe deu um tapinha no ombro de seu ajudante, aprovando, e continue assim. Precisamos verificar a parte técnica. Seja tão cuidadoso quanto seria com uma mulher, disse-lhe o grande chefe.
Não confiarei minha nave a ninguém além de você. Ninguém o incomodará, Albert o vigiará e o ajudará. Um contrato? Dê-me o telefone, pediu o marinheiro. Preciso ligar para minha esposa. A conexão não funciona aqui, disse o capitão sem pestanejar. Para fazer uma ligação, você tem de sair para o mar. Seja um bom menino e amanhã sairemos juntos em minha beleza. Você vai ligar, eu lhe dou minha palavra. As portas da doca de reparos se fecharam. Vincent estava muito cansado de esperar, de ficar longe da família, de trabalhar o tempo todo. Ele decidiu que era hora de assumir o controle de seu destino. Se ao menos Peter não tivesse sido tão cético em relação ao navio, eles poderiam ter lutado contra os piratas e jogados no mar. Vincent estava determinado a enfrentar um corsário. Estou nessa, respondeu o mecânico e sorriu. Big Boss entendeu isso como um sinal de favorecimento e lhe deu um tapinha no ombro, como havia feito com Albert. Você é ouro, disse o pirata. Dê uma boa olhada no navio e me diga pessoalmente o que precisa ser consertado e o que precisa ser substituído. E não fale com o capitão sobre o que você está vendo. Eu não confio nele. Juntamente com Albert, Vincent entrou no iate e foi até a sala de máquinas. O barco estava em excelentes condições. Era evidente que o maquinário havia sido revisado por especialistas. Apenas um mínimo de trabalho era necessário para manter o iate nas mesmas condições excelentes. Mas Vincent, quase pela primeira vez em sua vida, decidiu trapacear. Que pesadelo! Disse ele a Albert em inglês. Ele entendeu, mas não muito bem. O que aconteceu? Perguntou ele. O rosto do cândido pirata imediatamente se contorceu de medo. Ele estava mais preocupado com o estado do navio do que com sua própria vida. Veja, disse Vince, remexendo na caixa de interruptores. Isso pode pegar fogo a qualquer momento. Veja como está quente. Temos de mudar alguma coisa agora mesmo. Vamos lá. Para onde estamos indo? Albert ficou surpreso. Sua mão foi involuntariamente para o coldre do cinto. O Big Boss não disse para tocar em nada. Apenas olhe. Tenha calma, o marinheiro se apressou em tranquilizá-lo. Há muitas peças. Nós escolheremos a certa e a moveremos. E se essa coisa pegar fogo, sabe o que seu chefe fará com você? Albert achou o argumento convincente. Ele subiu com o escravo russo e estava prestes a pular na ponte, mas se deteve. O pirata olhou para Vincent, deu-lhe um aceno de cabeça e sorriu. Depois de você, disse ele. O marinheiro deu um passo largo sobre o obstáculo e foi em direção ao armazém. Enquanto caminhava, pensou no que fazer com Albert. Ele não podia levantar a mão para ele. Muito menos machucá-lo. A natureza o havia dotado de um caráter gentil e perfeitamente pacífico. Mas sua vida dependia disso. Ajude, ele pediu a Albert, apontando para a prateleira de cima. Quando o pirata negro olhou naquela direção, Vincent deu-lhe um tapa forte na testa e ficou surpreso com sua própria rapidez. Era um movimento que lhes havia sido ensinado na academia, mas que nunca haviam praticado. Era como um livro didático. Albert cambaleou. Vince o levantou do chão e o abaixou. Ele retirou o coldre da arma e a bainha da faca. Depois, pensou melhor e amarrou suas mãos e pés com seu nó náutico característico. Em seguida, ela também amarrou sua boca. Superando o medo e passando por cima de sua própria consciência, Vince apalpou os bolsos de seu prisioneiro. Seu telefone celular. Ele o desbloqueou, de acordo com o smartphone, a conexão era excelente. No início, ele queria ver a hora, mas depois percebeu que estava interessado na data. 11 de dezembro. Ele havia passado 6 meses em cativeiro, um período terrível. Em seguida, o mecânico ativou a geolocalização para ver onde ele estava. Ele assobiou. Ele estava a 200 nós náuticos de um lugar relativamente seguro. Mas se ele entrasse com cuidado na água,
desligasse o transponder e se movesse lentamente, poderia escapar. Era sua única chance. Ao escurecer, Vince abriu a escotilha da doca de reparos e ligou o motor do barco. Big Boss ainda não havia aparecido. Talvez estivesse esperando uma ligação de Albert, ou talvez estivesse fora. Ele era o verdadeiro rei aqui, portanto, poderia ter todas as vantagens que quisesse. Vince deu um passo para trás. Lentamente, com cuidado, ele começou a sair da doca. Colocou a pequena marcha à frente, escolheu uma direção e aumentou a velocidade mínima. A costa brilhava com luzes e parecia uma cidade portuária à distância. Vince estava se afastando cada vez mais, satisfeito com sua sorte, aumentando a velocidade. Por que ele não havia percebido isso antes? Ele sabia como dirigir um barco como esse, e não era mais difícil do que dirigir um carro. Quando o iate deixou o cais a uma distância razoável, o marinheiro ouviu tiros e barulho. As vozes eram claramente direcionadas a ele. Vincent colocou o motor em aceleração máxima e começou a rezar. Seu apartamento estava excepcionalmente silencioso naquela noite. Não houve gritos ou palavrões. Tina foi até a sogra e colocou a mão em seu ombro. Fiona, lhe disse ela. Sou tão culpada, você não faz ideia. O que aconteceu? Perguntou a sogra. Ela mesma sentiu um ardente sentimento de vergonha, pois sua família perfeita havia desaparecido tão rapidamente. Eu também sinto que ele está vivo. E que ele voltará em breve. Fiona se animou. Ela havia se enganado ao duvidar da mãe de seu neto. Uma boa garota, com apenas uma pretensão. Fiel. Oh, Tina, respondeu a avó. Nós causamos tantos problemas. Fizemos tanta coisa que não conseguiremos resolver tudo em um ano. Ela vai voltar, disse Tina com convicção. Eu sei disso. Posso sentir isso. Havia tantas outras coisas que ela queria dizer. Que ele conseguiria o dinheiro para pagar sua dívida bancária. Que ela nunca deixaria esta cidade, onde havia conhecido a alegria de ser mãe. E que sua família seria preservada e se tornaria uma família modelo. Mas uma ligação telefônica a tirou de seus pensamentos. Ela olhou para o telefone, um número muito longo, obviamente estrangeiro. Será que Peter havia recebido dinheiro e estava ligando? Como ela poderia falar com ele? Qualquer que fosse o caso. Tina pegou o telefone. Alô? Disse ela. Tina. Ela ouviu uma voz familiar. Tina, é o Vince. Tina, estou voltando para casa, está me ouvindo?